Olá, eu sou Diogo Januário e nesse tutorial vou ensinar a construir gráficos que podem ser aplicados em estudos de comunidades ecológicas. Então, dentro da área da ecologia, dentro da grande área da ecologia, estamos no tema estruturas de comunidades, né? A palavra-chave desse assunto é estruturas de comunidade. E o objetivo dos estudos com a estrutura de comunidade é descrever padrões em comunidades ecológicas a partir da mensuração de atributos. Esses atributos podem variar com o grupo de organismos que você trabalha. Pode ser a riqueza de espécies, pode ser a abundância, a biomassa, utilizada aí em estudos com organismos fúngicos e em organismos vegetais pode ser utilizada a biomassa, mas uma maior aplicabilidade com fungos e plantas. Temos as unidades formadoras de colônias, que podem ser utilizadas para micro-organismos que formam colônias com bactérias e fungos, e a composição de espécies. Esses são alguns dos atributos das comunidades que podem ser medidos. Então a gente tem que medir esses atributos para poder ter uma descrição da comunidade. Com isso, podemos ter uma visão das semelhanças e diferenças entre as comunidades e, a partir daí, inferir sobre processos que regulam ou estruturam as comunidades ecológicas. O primeiro gráfico que eu vou demonstrar é o diagrama de Venn. O diagrama de Venn é um gráfico que calcula as interseções entre elementos, que é bastante utilizado na matemática para conjuntos, e ele pode ser aplicado na ecologia, no estudo de comunidades, para avaliar as semelhanças e diferenças entre as comunidades, utilizando como atributo a composição de espécies. Aqui você pode verificar que aqui temos várias comunidades, uma comunidade A, comunidade B, comunidade C, comunidade D, comunidade E, e temos aqui o número de espécies exclusivas e as espécies que são compartilhadas entre as comunidades. A gente vai entrar com a composição de espécies e o gráfico vai imprimir a composição, a riqueza de espécies, desculpa. A gente vai entrar com a composição de espécies e o gráfico vai imprimir uma riqueza de espécies compartilhadas e não compartilhadas entre comunidades. Então, para fazer esse gráfico, a gente vai usar um programa online para fazer o diagrama. Vamos entrar no Google. Daí a gente digita Draw Venn Diagram. Digita esse nome e vai aparecer essa primeira opção aqui, Draw Venn Diagram. Nesse site, é um site de bioinformática, ele é gratuito e a gente pode entrar com listas de espécies em tabelas, ou a gente pode incluir manualmente. Então aqui como exemplo, vamos incluir aqui 4 comunidades. Eu fiz aqui, é bom você colocar SP, que não ficar um nome muito grande, porque não interessa o nome a identidade das espécies, no caso aqui, o nome mesmo das espécies não vai aparecer apenas a riqueza. Comunidade A, comunidade B, comunidade C, e vamos adicionar mais uma comunidade. É só clicar aqui, você pode adicionar quantas quiser, acho que até 30 no máximo.
mas assim, de forma interpretável até no máximo as 5 fica mais fácil, né, para você interpretar até umas 5 comunidades. Então aqui nesse lado você vai entrar com a lista de espécies e aqui você vai colocar o nome da comunidade. Comunidade A, comunidade B, comunidade C, comunidade D. Colocou a composição de espécies, o nome da comunidade, clica em submeter. Aí vai nos gerar um gráfico assim, né, com as espécies exclusivas de cada comunidade e as espécies compartilhadas entre as comunidades, né? Aí você pode salvar como forma de imagem. Esse site ele vai calcular, né, as espécies. Se você tiver um grande número de espécies, ele vai aparecer aqui a lista de espécies, ó, em cada comunidade, ó. Quais são as espécies compartilhadas pela comunidade A, B, C, A, B e D, A, C, D. Aí vai aparecer aqui. Se você colocar o nome da espécie, né, vai aparecer aqui o nome. Aí já facilita, né, para descrever, né, a comunidade, como é que quais são as espécies. Lá nos resultados você pode descrever, né, qual é a espécie que é compartilhada, se tem alguma importância. Então aqui já lhe ajuda essa descrição. Então, próximo gráfico que pode ser aplicado para comparar comunidades ecológicas é o ranking de espécies. Esse gráfico ordena as espécies por abundância e utiliza os atributos composição de espécies, abundância e riqueza. Com esse gráfico é possível identificar qual comunidade apresenta maior riqueza de espécies. Além disso, podemos ver a distribuição da abundância. Se há espécies dominantes, sendo bastante útil para discutir os índices de diversidade. Vejam esse exemplo aqui desse gráfico que foi construído no programa R. São dados do UNI, do pacote Vegan. Vejam que aqui temos 6 comunidades e a gente percebe que essa comunidade A apresenta apenas 4 espécies, enquanto as outras apresentam 9, 10 espécies. Podemos ver aqui, no caso aqui, na comunidade A mesmo, que uma espécie apresenta maior abundância. Na comunidade D, existe uma espécie dominante, né? Aqui, ó, por exemplo, essa espécie Agrostol, ela apresenta maior abundância em relação às outras espécies. Então existe uma espécie dominante, né? E essa espécie F, a abundância das espécies são iguais praticamente. Não existe tanta variação na abundância das espécies. Então esse gráfico é bastante útil, apresenta bastante informação, né? E eles nos ajudam a discutir os resultados dos índices de diversidades, né, que é o próximo passo das análises de comunidades. Então eu vou ensinar a fazer esse gráfico aqui no R. Vamos lá no R. Então eu já carreguei o pacote Vegan ou Vegan, depende da pronúncia que você utiliza. Já carreguei os dados e vamos verificar como estão apresentados os dados na tabela. Vejam que esses dados apresentam 30 espécies em 20 locais de amostragens. As espécies estão nas colunas e os locais estão nas linhas. Os locais, no caso, são as comunidades.
E aqui tem a quantidade de indivíduos capturados em cada local por espécie. Então, este é o formato da tabela que você deve fazer para poder elaborar esse gráfico. Espécies nas colunas e os locais, as comunidades nas linhas. Segundo passo, vamos separar as comunidades, né? Então a gente separa cada comunidade. Eu estou colocando comunidade A. A comunidade A, aí vocês utilizam esse comando, tá? Esse comando aqui, ó. Você coloca os dados que você carregou, né? O arquivo que você carregou aqui, que no caso é o Dune, e vamos dizer quais linhas e colunas vai fazer parte desse novo objeto aqui, que no caso é a comunidade A. Então a gente vai selecionar apenas a linha 1 e as colunas 2 até a 30, no caso, né? São 30 espécies, então a gente vai selecionar todas as espécies. A primeira coluna corresponde ao nome dos locais. Então a gente seleciona a partir da coluna 2, que é a primeira espécie. Então você faz isso para todas as comunidades, no caso. A comunidade B, que é a partir da linha 2, né? Só a linha 2, vamos selecionar só a linha 2 e todas as espécies de 2 a 30 e assim sucessivamente. Para esse exemplo, eu vou utilizar apenas 6 linhas, até a linha 6, as outras não vamos utilizar, só como exemplo. Então, separamos as comunidades, né? Você carrega separado por comunidade, porque a gente vai calcular a abundância de cada espécie por local. Aqui vai fazer a soma. Esse comando aqui, vamos somar, vai fazer a soma das linhas. O próximo passo, vamos ordenar as espécies por abundância, do mais abundante para o menos abundante. Vamos olhar aqui, ó, aí ele está ordenando as espécies. A primeira espécie que vai aparecer é a Lopiperi, na comunidade A. Aí, então aqui são apenas 1, 2, 3, 4 espécies e as demais espécies estão 0. Próximo passo, a gente tem que deixar apenas as espécies que ocorrem nessa comunidade. O que a gente vai fazer? Vamos excluir as espécies ausentes, que não estão presentes nessa comunidade. Então você utiliza esse comando, né, que ele vai excluir as espécies que estão com 0, vão deixar apenas as espécies que estão acima de 0. Vamos somar e vamos deixar esses dados como abundância relativa, né? Vamos calcular apenas as espécies que estão presentes na comunidade e não em toda a comunidade total, a comunidade regional no caso, digamos, né? Vamos deixar então apenas. Pronto, a gente já fez então. Eles vai nos dar um dado de porcentagem, ó. Qual que é a porcentagem dessa espécie? Ela tem 41%, né, de abundância relativa nessa comunidade. Aí daí você faz para todos separadamente. E agora vamos plotar os gráficos, né? O gráfico de cada comunidade. Para isso, vamos utilizar o comando par mfrom, né? Que ele vai abrir uma janela para plotar 3 gráficos por linha. E aqui vamos colocar as dimensões, né? Aqui você pode alterar, tá, as dimensões. Agora, um cuidado que devemos ter. Por exemplo, vamos plotar o gráfico, tá? Aqui tá os comandos, né? A gente vai utilizar a abundância relativa.
né? Daí você coloca lá as igual a 2, que vai colocar as linhas, ó, vai colocar os números nessa posição, né? Aí você coloca x'. Um cuidado, você tem que ter cuidado com a escala do gráfico, né? Quando você for verificar, calcular a abundância relativa, você verifica qual que é a maior abundância relativa que tem em todas as comunidades, porque você tem que deixar a escala igual para todos, para poder ter uma comparação. Então aqui eu já verifiquei que a maior abundância está abaixo de 50, então eu coloquei a 50, né? Aí você coloca de 0 a 50 o limite, né, do eixo Y. Aí você coloca os comandos para colocar a legenda do eixo Y, que é a abundância relativa, e a cor das barras, eu coloquei preto. Aí isso é igual para todos, tá, pessoal? E daí você pode colocar o símbolo para diferenciar as comunidades, uma legenda. No caso eu estou colocando esse comando, né, que ele vai dar. Aqui a gente está definindo a posição da legenda. No caso, você vai utilizar o 4, né, porque é a quarta espécie, e 50 porque é o número limite aqui do eixo Y. Então vai aparecer a comunidade A aqui em cima. E daí você faz para todos, né? Vamos plotar aqui a B, né? Aí você vê, ó, que ela já tem mais espécies, então aqui foi a partir do 9 até o 50. Então aqui a 9 é a última espécie aqui. Vai ficar nessa posição. E assim sucessivamente. Reparem que o limite, se você não colocasse o limite, ia ser a partir do 20 aqui, ó. E daí você não seria possível comparar, né, a comunidade A com a comunidade B, porque as escalas estariam diferentes. Então todas devem estar na mesma escala. B, C, D, E. Na comunidade E, eu coloquei esse comando aqui para aparecer a legenda do eixo X aqui, né, nessa posição. Então, você, dependendo do tamanho das espécies, do nome das espécies, né, você altera aqui, ó, está na linha 9, tá? Esse nome aqui vai aparecer aqui na linha 9, mas dependendo do nome da espécie, né, geralmente o nome de uma espécie que está com o epíteto, com gênero e epíteto específico, fica muito grande, então você vai aumentando aqui, ó, tá na 9, se for maior, você coloca 14, 15, vai de acordo com o tamanho do nome das espécies. Concluído, tá? Aí depois, esse gráfico já está pronto, tá? Se você quiser, eu fiz um vídeo anterior explicando como editar. Se você não puder concluir, depois você verifica o vídeo anterior para poder adicionar elementos no gráfico no Microsoft PowerPoint. Então esse é o gráfico, né, ranking de espécies, que você pode estar utilizando para comparar comunidades. Então o último gráfico que eu vou indicar aqui para comparar comunidades ecológicas seria o redes de comunidades. Esse gráfico ele pode fornecer as informações de espécies compartilhadas, espécies exclusivas e a ligação entre as espécies, né, nas comunidades. Além disso, esse gráfico aqui de rede de comunidade, ele diferencia aqui entre as linhas vermelhas e pretas. A linha vermelha é a comunidade onde a espécie está com maior abundância. Então tem toda uma teoria, tem todos um estudo referente a redes de interação,
né? Para uma abordagem mais aprofundada, você faz um estudo, né, sobre redes de interação, né? Então, esse gráfico aqui, ele foi gerado com os dados do Dune, do pacote Viga, e aqui eu plotei as 6 comunidades, né, como foi utilizado na análise de ranking de espécies. Só que aqui ele plotou, olha, vocês vejam aqui, ele plotou essas espécies aqui, que são as espécies que não fazem parte da rede das seis comunidades, né? Como a gente viu, são 20, né? Nesses dados apresentam 20 comunidades, então eu coloquei aqui só para a gente ter uma visualização, porque tem aquela história também, né? Existe um limite de comunidades que a gente vai utilizar. Se você utilizar mais de 6 comunidades, fica praticamente impossível detectar as ligações. Aí então a gente vai ver só, no caso, utilizar a rede só para as métricas, né, de modularidade. Então são várias outras métricas que podem ser utilizadas com as análises de redes. Mas se você quiser, né, tiver uma comunidade de até 6, 7 comunidades, você pode estar utilizando o gráfico de redes. Esse gráfico ele pode fornecer informações do diagrama de Venn e do ranking de espécies. Então vamos lá no R, né? Vamos construir o nosso gráfico de redes. Eu já carreguei o pacote Viga, já carreguei os dados Dune. Esse gráfico ele é gerado pelo pacote igraph. Né? Você carrega o pacote igraph. Vamos carregar nossa comunidade, né? O nosso objeto comunidade. A gente selecionou. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês verem. Né? Eu coloquei todas as comunidades, as 20. Tá? Então aqui vamos utilizar esse comando para transformar em matriz, né, nossa tabela de dados. Ela já está em matriz. Vamos utilizar esse comando aqui para calcular os índices das redes, né, depois vocês estudem aí o que é. Vamos utilizar esse comando para diferenciar a forma das espécies e das comunidades. Então as espécies estarão no formato de círculo e as comunidades em formato de quadrado. Aqui vamos utilizar o algoritmo para montar as comunidades, né? Ele vai agrupar. E aqui vamos então utilizar esse comando aqui para detectar a nossa comunidade. Vamos plotar o gráfico. Aqui está o comando. Tá? E aqui está o gráfico. Rede de comunidades com 20 comunidades. Tá? E aqui vocês podem ver, né, as espécies compartilhadas, as espécies exclusivas. E depois vocês estudem aí, né, para uma abordagem mais aprofundada. Porque aqui está com 20, né, fica mais difícil a gente está interpretando. Uma coisa, né, para ter um primeiro passo para estudar. Então, esse gráfico aqui, ele foi construído com um algoritmo. Existem vários algoritmos, né, aqui, ó, eu coloquei aqui, que vai montar essas comunidades de acordo com esses algoritmos. Eles se diferenciam, né, no algoritmo. Vamos alterar aqui. Utilizar esse outro algoritmo aqui. Vamos plotar nossa. Veja aqui, ó. Tá vendo? Viu? Guardou a imagem. Ó, aí aqui é a próxima com o próximo algoritmo. Então vamos ver outro algoritmo, esse outro aqui. Um algoritmo para montar as comunidades. Para agrupar as comunidades. Que é outro. Ó. Então, para você ter uma certa primeiro passo para estudar, então você
copia aqui, ó. Aqui pega o nome da função que vai montar a comunidade. Depois vocês estudem mais aí, que eu tô dando só um exemplo, não estou muito aprofundado aqui nesse. Ele é bem complexo. Vamos utilizar o help, né, da função. Você utiliza, como essa função ela está implementada no pacote graph, você utiliza 2 pontos de interrogação, tá? Que ele vai direto nessa função aqui. Aí ele vai abrir uma janela, você clica, né, uma função de estrutura de comunidade. Aí aqui tem todas as informações, né? Aqui tem o autor dessa função, quem fez a função, e tem aqui as referências que você pode estar lendo, tá? Tem exemplos aqui de como você utiliza, e aqui tem as outras funções, né? Outras funções. Ó. Aí tem todas as explicações aqui para vocês estarem estudando, no caso, né? Esse aqui é outro autor que fez essa função. Então é isso. Então essa aqui é outra aplicação, né? Estes são alguns exemplos de gráficos que podem ser aplicados para comparar comunidades ecológicas. Obrigado pela atenção e até a próxima.